E eu começo com você, Vitor. Boa noite. A aprovação de Lula está caindo entre os mais pobres. E a gente repete o número aqui porque é muito grande essa queda. De 44% para quem ganhava 2 salários mínimos para 29% agora em fevereiro. Boa isso, noite. né, Márcio? Muito boa noite para você, os colegas aqui no CNN Prime Time. Prazer estar com você. Márcio, esses números, na verdade, eles podem ser explicados, inclusive, muito pelos dados que a Thaís Herédia acabou de trazer aqui para a gente. Mas tem um dado relevante que acho que deve ser levado em consideração, principalmente nesse impacto sobre esses eleitores que ganham até 2 salários mínimos, né, que são, inclusive, uma base histórica do PT, esses eleitores mais pobres, que envolve, de fato, a inflação focalizada para os mais pobres. Para a gente destacar que, apesar do IPCA, que é o índice oficial da inflação, ter fechado em 4,83% no ano passado, que já é um índice alto, acima, inclusive, do centro da meta e além da margem de tolerância também estipulado pelo Conselho Monetário Nacional, vale a gente destacar que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, esse sim fechou, com o setor de alimentos e bebidas, fechou com alta de 7,6% no ano passado. Exatamente mostrando que para aqueles que ganham até 5 salários mínimos, de fato eles têm uma percepção do ponto de vista orçamentário, financeiro, muito maior em relação a esse impacto. E esse impacto do ponto de vista de popularidade, que se baseia exatamente na economia, ele, na verdade, tem um aspecto que torna o cenário mais preocupante para o governo e para o presidente Lula, porque hoje, inclusive, o presidente disse em entrevista a uma rádio que cogita, porventura, não ser candidato no ano que vem. O candidato natural à sucessão do presidente Lula seria o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já colhe desde o início do governo muitas críticas em relação à condução da política econômica, principalmente na tentativa de fazer o arcabouço fiscal funcionar apenas pelo lado da arrecadação. Ganhou ali aquela pecha de taxar perante alguns oposicionistas ou pessoas que fizeram troça nas redes sociais em relação a isso. Mas, de fato, pela condução da política econômica, que é apontada, inclusive, como errada por 61% da população, de acordo com o último Datafolha de janeiro, a perspectiva em torno de uma deterioração da imagem de Haddad também preocupa o Palácio do Planalto, já que ele é o sucessor natural do presidente Lula. E dada essa percepção de que a economia não vai bem, agora o governo tem uma extrema dificuldade exatamente para encontrar soluções que não passam pela comunicação, porque tem que ter o que comunicar. Então, a partir, por exemplo, Márcio, daquele anúncio do pacote fiscal de novembro, que foi completamente ofuscado também pelo anúncio da revisão da faixa de isenção do imposto de renda. Houve uma reação adversa do mercado financeiro que impactou o câmbio e, evidentemente, impactou também a inflação. Não houve qualquer tipo de nova notícia, não houve qualquer tipo de nova iniciativa proposta pelo Ministério da Fazenda que visasse principalmente a arrumação das contas públicas, a aplainar essa preocupação do mercado financeiro, dos agentes econômicos como um todo, em torno de possível um risco fiscal significativo e a piora das expectativas da economia. Porque, apesar dos números positivos de crescimento, de desemprego, que a Thaís, inclusive, trouxe agora há pouco, as perspectivas são muito negativas e há, de fato, essa preocupação em torno da possibilidade, inclusive, da resposta do governo Lula a essa queda da popularidade ser, de fato, gastar mais, exatamente ampliar políticas sociais para impulsionar a popularidade, principalmente entre seus eleitores e também essa população que historicamente votou no PT, que são os mais atingidos por políticas públicas. Mas vai a gente destacar também que, do outro lado, há esse impacto também do ponto de vista de popularidade, né, entre os mais ricos, exatamente também pela condução da política econômica, por essa perspectiva completamente negativa em relação às contas públicas do país. E também, é evidente, apesar de não ser uma responsabilidade direta, mas há uma responsabilização, sim, do governo em torno da necessidade de uma política monetária mais contracionista, o que torna, de fato, o preço do dinheiro mais caro. Limita crédito, limita compras, principalmente de bens de consumo mais duráveis, né, Márcio?